Atenção, porque nós tivemos uma movimentação bombástica na revisão da vida toda. Olha só, um aposentado que também é advogado peticionou e jogou tudo no ventilador. Falou muitas verdades. Eu tenho certeza que milhares de aposentados gostariam de falar o que este aposentado, que é um advogado, falou, peticionou aqui no STF. E ele, pessoal, colocou Luiz Roberto Barroso na parede. Olha só. Senhor ministro relator, velhos não têm tempo de esperar. Então conclua de vez o seu voto e ponha a carroça para andar. E chama a atenção de Vossa Excelência. As questões de ordem da doutora Gisele e seu sócio e do EPREV são excelentes. Pessoal, aqui é o finalzinho da petição, mas nós vamos repercutir aqui na íntegra, certo? Deixa eu cortar aqui os dados deste aposentado, que também é advogado, é porque não tem necessidade da gente expor. Então vamos ao conteúdo da petição que ele juntou no processo da revisão da vida toda. Olha só, atento a tudo que envolveu a revisão da vida toda e tendo em vista o ativismo jurídico processual instaurado que nortearam a matéria em período recente e em vista do inegável interesse de milhares de pessoas, idosos e idosas, deficientes e necessitados, e ante tudo e a necessária busca e preservação e aplicação e o amparo da lucidez das normas contidas na Constituição da República, me senti na obrigação imperiosa de externar minha modesta opinião e sugestões. Aí você já me pergunta, doutor Carlos, um aposentado que é advogado, mas não é parte do processo, pode peticionar? Na minha opinião, sim, porque nós temos o direito fundamental à petição, né, desde que seja de uma forma respeitosa, né, que não ofenda ninguém, não desrespeite, você tem sim o direito de peticionar, caso você seja um advogado, ok? Se a petição vai ser analisada ou não, não interessa, né? Mas ele tem o direito de colocar a opinião dele, ok, pessoal? Faço isso, senhor Luiz Roberto Barroso, em conjecturas mentais, mas isso não vem ao caso, embora Vossa Excelência alardeie a simplicidade no dia a dia e não o juridiquês, ok? Compreendo perfeitamente que é dever da Suprema Corte e de nossos ministros supremos proteger as contas públicas. Pessoal, aqui eu discordo um pouquinho dele. Eu acho que não é função do STF proteger conta pública nenhuma. STF é Supremo Tribunal Federal e não Tribunal de Contas da União. STF não é TCU, né? Mas ultimamente os presidentes, né, tanto o presidente que está aí agora quanto o antecessor, eles estão utilizando, né, o STF como massa de manobra de proteção de contas públicas, né? Um absurdo, né? Acho que o único ponto que eu discordo aqui da petição. Para mim, não é função do STF proteger conta pública nenhuma. Evitar que os erros da administração pública, intencionais ou não, praticados ou venham a praticar, tenham o condão de corromper o futuro e amaldiçoar as contas públicas, sejam elas previdenciárias ou o merecido deleite do farto banquete dos bancos e de poupudas aposentadorias de milhares de servidores públicos dos três poderes da República, e não daqueles que hoje fazem jus a revisar seus benefícios, tendo inclusive recolhido centenas de contribuições previdenciárias anteriores a julho de 94, e que não foram aplicadas para o fim de definir o valor da aposentadoria que cada um fazia jus. Pessoal, meteu o pé na porta aqui. Está dizendo que o que provoca desequilíbrio em conta pública é aposentadoria gorda, poupuda, né, os super salários de servidores públicos dos três poderes e não aquele reajuste, né, mínimo de cento e poucas mil ações da revisão da vida toda. Meteu o pé na porta. Mas, afinal de contas, para que servirá nossa modesta petição? Senhor presidente e senhor relator, espero que eu tenha externado adequadamente os predicativos dignos de vossas excelências, embora desejasse que o maior predicativo fosse o de cumpridores das normas constitucionais e do regimento da casa que sua excelência Alexandre de Moraes tão galhardamente cumpre. E a razão do meu peticionamento é singelo: alertar vossas excelências que forças estranhas, através da AGU, estão induzindo os ministros do STF a erro e os desviando das veredas da Carta da República e do próprio portfólio de jurisprudência da casa. Pessoal, é uma petição muito inteligente. Utilizou aqui pontos bem, né, verdades aqui, que eu tenho certeza que todo aposentado gostaria de falar, né, gostaria de estar peticionando aqui. Este advogado, que é aposentado, colocou aqui na petição. No início da tramitação da revisão da vida toda, o INSS, através da AGU, juntou nota técnica ao recurso extraordinário, estimando que o custo com a RVT teria o dispêndio de 48
bilhões de reais em um prazo de 10 anos. O presidente Bolsonaro alardeou aos 4 cantos que a RVT quebraria o Brasil. Uma mentira. Vocês estão vendo que não importa o presidente, se é de esquerda, direita, centro, todos eles, né, sempre mentiram em relação à revisão da vida toda. Sugeriu números aleatórios, nem sei quanto, e agora o governo Lula supera em muito os devaneios bolsonaristas. Exatamente. Lula, você que criticava, né, Bolsonaro, você que se passava por defensor dos trabalhadores e dos aposentados, está sendo muito pior do que Bolsonaro, ok? Você está sendo muito pior. Logo após as forças ocultas da AGU trazerem, né, um valor, eles trouxeram, na verdade, um valor um pouco mais elevado, 360 bilhões de reais, para 15 anos, ou o custeio de 24 bilhões ao ano, ou o equivalente a 2 bilhões de reais ao mês. É tão surreal e mentirosos, são tão surreais, né? Pessoal, eu vou ler aqui na íntegra, certo? Sem consertar nada. É tão surreal e mentirosos tais valores que temo pela sanidade de quem acredita neles. Porque para você acreditar em valores astronômicos, você tem que acreditar em Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, né? Porque, sinceramente, foi o que ele colocou aqui na posição, né? Que ele teme pela sanidade mental de quem acredita em números tão loucos. Não sei que cargas d'água esse valor de 360 bilhões foi elevado para 480 bilhões. Para o mesmo período de 15 anos, redundando em um hipotético custo anual de 32 bilhões ou 2 bilhões e 666 mil milhões de reais por mês. Cada dia o valor se eleva ainda mais e já estão ventilando o valor de 540 bilhões de reais. E já até despertou no coração do ministro Dias Toffoli a bondade efêmera de perdoar honorários advocatícios e custas processuais no importe estimado de 54 bilhões para os desalentados aposentados em uma hipotética quantia de 2 milhões de ações revisionais. Pessoal, não faz o menor sentido. Né? Se a cada ano mais aposentados são atingidos pela decadência, como que o valor da revisão da vida toda vai aumentar? Né? De 48 bilhões, 300 e poucos bilhões, 480, 540 bilhões. É mentira, mentirada pura. Né? Descaração, fake news, mau caráter. Pode chamar do que quiser. Né? Não tem como o valor da revisão da vida toda aumentar. Né? E como que o número oficial do CNJ, de 100 e poucas mil ações, passa para 2 milhões de ações, 3 milhões de ações. Mentira, né? Sacanagem, podridão, né? Números oficiais e as pessoas alardeiam fake news, é muita falta de vergonha na cara. Né? Pô, o aposentado, pessoal, jogou tudo aqui no ventilador. Senhor presidente do STF e senhor relator, eu, com 72 anos de idade cronológica, acompanho, assisto e leio a maioria das matérias relativas à RVT. E conforme informações do CNJ, né, o número de ações que tratam da revisão da vida toda já distribuídas até o julgamento das ADIs seriam menos de 104 mil e não 2 milhões. Óbvio, como estão alardeando por aí. E isso, excelência, se considerarmos os valores estratosféricos, agora na versão do Toffoli, redundariam em uma indenização, se procedente à RVT, em valores da ordem de 5 milhões de reais para cada autor do processo revisional, ou equivalente a 3.541 salários mínimos para cada autor do pedido de revisão. Completo absurdo. Não quero acreditar que ministros tão bem informados, juristas, doutrinadores, e eu acrescento mais aqui, pessoal, professores, né, muitos de universidades federais, tenham se deixado levar por essa monumental baboseira plantada por um ente maligno infiltrado na AGU. Meu amigo aposentado, minha amiga aposentada, imagine, cincão aí, 5 milhões de reais para você com a revisão da vida toda. Uma média. Né, se a gente acreditasse nesses números loucos, três loucados, né, de 480 bilhões de reais de custo, 540 bilhões de reais de custo, 5 milhões para cada aposentado. Nós teríamos o quê? 104 mil, aproximadamente, pessoal, novos milionários no Brasil. Talvez o Brasil passasse a contar agora com um dos maiores números de milionários do mundo. Né? Olha o tamanho da loucura. Né? Que ministros do Supremo Tribunal Federal estão repetindo, replicando, né, em sessões de julgamento que são gravadas, né, e ficarão ali pela eternidade. Imagine aí 5 milhões de reais na sua mão. O que, que você faria com 5 milhões de reais? Se você colocasse no banco, né, 5 milhões, ali, qualquer banco digital desse aí, estaria rendendo para você hoje, sabe quanto? 50 mil reais por mês.
Que coisa boa, né? Acho que é aproximadamente isso, pessoal. Mas vamos lá. Por outro lado, as pessoas, advogados e cronistas, juristas e aventureiros argumentam que, em razão da decadência e preclusão envolvidos na matéria revisional, o valor do total do dispêndio para pagar a RVT não atingiria 5 bilhões em 10 anos, fato que gera uma discrepância monumental e despertou o alerta cidadão. Ficou muito evidente o perfeito ativismo judicial, levando-se em consideração os elevados números que teriam que suportar o INSS e apontado pela AGU e o sacrifício das contas públicas. Com tais valores, se realistas fossem, senhor presidente, até eu seria um ativista judicial. Afinal de contas, é precioso defender as contas de milhões de aposentados e não beneficiar alguns. Por outro lado, tais estratosféricos números apresentados pela nefasta entidade que invadiu a AGU e está induzindo a erro vossas magnas pessoas deve ser combatida com análise racional. Volto a afirmar que, quando imputo ativismo judicial, não faço no sentido de afrontar, mas ficou um tanto evidente com o retardo dos julgamentos e alteração de pauta privilegiando as ADIs que foram sepultadas pelo tempo e depois ressuscitadas para servir de guilhotina para a RVT. ADIs, 25 anos sem julgamento, 25 anos, um quarto de século sem julgamento, foram ressuscitadas apenas, né? E vou até continuar aqui lendo, pessoal. A inserção, acréscimos e aditamento feitos nas ADIs quando criou o miraculoso artigo 3º da Lei 9.876, feitos propositalmente para criar uma tal cogência, tornou o STF coautor e proponente da própria ADI 2110, na pessoa do ministro Zanin. Por quê, pessoal? Originalmente, não tinha nenhum pedido, nenhuma análise a ser feita em relação à cogência ou não do artigo 3º. E, de fato, o STF, ao aditar de forma imprópria a ADI, ele virou coautor. Ninguém pediu. Entendeu? Não era objeto. E como que o Supremo Tribunal Federal, de ofício, 25 anos depois, né, vai alterar, aditar a ADI para julgar se o artigo 3º é cogente, tem força cogência ou não? Um absurdo, pessoal, um absurdo. O STF não pode tudo. Data vênia, e isso ficou algo feio, muito feio, um artifício desnecessário no meu modesto entendimento pessoal. Ora, senhor presidente, existe à sua disposição uma unidade para fornecer aos ministros informações estratégicas, cálculos fidedignos, e acredito, senhor ministro Barroso, que está passando da hora de Vossa Excelência determinar que a tal unidade esclareça de vez quanto estaria orçado o dispêndio para pagamento da revisão da vida toda no prazo de 10 anos para 104 mil ações distribuídas até 21 de março de 2024 e pendentes de julgamento. Aqui, pessoal, eu só faço um comentário. Na minha opinião, essa datinha aqui de 21 de março de 2024, ela poderá ser estendida até a publicação do acórdão das ADIs, ok? Outra coisa, senhor e ilustre relator e presidente, bem sabemos, eu modestamente sei, que o julgamento das ADIs 2110 e 2111, jogada de mestre encabeçada pelo ministro Zanin, determinando a aplicação cogente do artigo 3º, tornando obrigatória o atrelamento do aposentado ao artigo 3º, ou da norma de transição, não podendo o aposentado optar pelo artigo 29, regra permanente, conforme sabiamente decidiu o STJ no tema 999. Pessoal, presta atenção que agora, olha só, isso aqui é muito importante. O STJ, no tema 999, não poderá ser aplicada retroativamente. Ou seja, o cavalo de pau dado por Zanin e pelos ministros que seguiram ali a votação dos 7-4 não poderá ser aplicada retroativamente, pelo simples fato de que a decisão do recurso extraordinário, proferida em 1º de dezembro de 2022, com repercussão geral, tem aplicação imediata. Eu já gravei diversos vídeos falando sobre isso daqui, sobre este ponto. Bastando a publicação da ata de julgamento, do acórdão, pessoal, que, se não me falha a memória, teria ocorrido por volta do dia 13 de dezembro de 2022. Artigo 1040 do CPC. Tem um vídeo exclusivo aqui no meu canal falando sobre isso. Os embargos de declaração, bem sabem vossas excelências, que não reabre o mérito, visa apenas aparar eventuais arestas do julgado. Um plenário não poderá ser suplantado por outro plenário, alterando aquilo que já vigia até o julgamento, que alterou a vigência do recurso extraordinário. Me parece que a aplicação dos conceitos ex tunc e ex nunc resolveria a questão. E eu tenho um vídeo aqui exclusivo também falando sobre efeitos ex tunc e ex nunc. Se você ainda não viu, veja.
A inconsistência é tamanha, principalmente nos valores adotados, que está repercutindo de forma muito desfavorável contra a nossa Suprema Corte, e é verdade, contra a AGU, mais verdade ainda, e contra o governo Lula, que eu nem preciso comentar. Até o Haddad está falando bobagens, e muita bobagem. A insegurança jurídica reside nas alterações temporais dos julgados e questionamentos implícitos de eficiência jurisprudencial. E veja bem, senhor e ilustre presidente, ao se confirmar a tese que o valor do dispêndio de tão somente 5 bilhões para pagamento da RVT haveria uma economia fantástica de 535 bilhões e estaríamos preservando o nosso amado STF, ou até mesmo uma economia no perdão dos honorários da AGU e custas. Afinal, sendo concedida a RVT para 104 mil aposentados, não se esperaria perdão para os honorários de sucumbência e das custas judiciais. E volto a falar, pessoal, a maioria, certo, tem gratuidade de justiça. Então, mesmo perdendo a revisão da vida toda, não há que se falar em pagamento de honorários sucumbenciais, porque o juiz condena na sentença, mas logo na sequência ele fala: por ser beneficiário da gratuidade da justiça, a exigibilidade da condenação está suspensa. Então ali foi fake news, é cortina de fumaça, né? Falar que vai ter o perdão de 54 bilhões. Meu amigo, maioria tem gratuidade, 99,99999%. Então, cortina de fumaça, fake news. Não sei se vossas excelências sabem ou tomaram conhecimento que o ministro da Previdência, Carlos Lupe, ministro da Previdência, está alardeando que os números apresentados pela entidade infiltrada na AGU é puro chutômetro. Então, como conceber, pessoal, que entidade infiltrada é essa aqui? Eu estou curioso. Então, como conceber que números aleatórios lastreiam o Supremo Julgado que fere de morte os interesses de velhos, enfermos e necessitados e que tem o amparo constitucional? Pior, e mais ainda, o ministro Haddad está culpando os aposentados por eventual derrocada das contas públicas de 2024. Até ele foi induzido a erro pela entidade infiltrada na AGU. Como assim, Haddad? Nós não recebemos, não nos pagam e ainda somos os culpados? Na LDO, vocês colocaram na previsão orçamentária de 2024 uma estimativa fajuta de quase 470 bilhões para pagar a RVT. Só bastariam 5 bilhões em 10 anos. É preciso ter a seriedade e pagar, no mínimo, aos 104 mil aposentados que ousaram pleitear seus direitos. Uma merreca. Ante o exposto, ilustre presidente Barroso, mande fazer as contas da RVT. Faça ou determine uma perícia contábil, que resolveria o problema. Tomando-se como base os valores médios dos processos de revisões distribuídos até 21 de março de 2024, com o resultado da perícia, veja se o STF não está sendo vítima de fake news, entidade infiltrada na AGU, induzindo nossos ministros a erro. Senhor ministro relator, velhos não têm tempo de esperar, então conclua, deixa eu tirar os dados ali da pessoa, pessoal, então conclua de vez seu voto e ponha a carroça para andar. E chamo a atenção de Vossa Excelência, as questões de ordem da doutora Gisele e seu sócio do EPREV são excelentes, para ajudar o vida do presidente do STF. Eu sou aposentado e sim, me sinto enganado pelo julgamento das ADIs 2110 e 2011 e afrontado com a extinção, em tese momentânea, da revisão da vida toda. Pessoal, petição bombástica. Para mim, falou muitas verdades. Muitos aposentados, eu acho que todos, né, gostariam de falar isso para o STF. Né? E aqui, um aposentado, que também é advogado, externalizou. Né? Eu achei muito bem escrita. Né? Em 4 páginas, conseguiu sintetizar o que está acontecendo na revisão da vida toda, né? E exigiu, no mínimo, o pagamento para quem deu entrada na ação judicial, o que eu tenho defendido aqui no meu canal com unhas e dentes. E aí, o que é que você achou? Você concorda com a petição deste aposentado, que também é um advogado? Tem alguma coisa que você não concorde? Pessoal, tivemos essa movimentação e o processo voltou a ficar concluso para o relator agora em 22 de abril. Estamos ainda no aguardo da publicação do acórdão nas ADIs e se vai vir alguma decisão aqui no recurso extraordinário pelo relator Xandão, Alexandre de Moraes. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe, pessoal, este vídeo, que para mim foi uma das melhores petições que eu já vi no processo da revisão da vida toda. Um abraço e até a próxima. Fui!